mais sangrentas revoluções das Américas. O período armado da Revolução Mexicana foi de 1910 a 1920 e deixou cerca de 1 milhão de mortos e exilados. Homens, mulheres, crianças, camponeses, operários, militares, burgueses, fazendeiros, políticos, todos lutaram contra e a favor de um poder central que criaria o país que conhecemos hoje. Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana começou como uma proposta de mudança política, mas essa revolução política logo envolveu outras demandas sociais, relacionadas sobretudo ao principal problema do país, que era a questão agrária. A Revolução Mexicana foi a primeira revolução social do século XX e que só pôde ser entendida a partir da experiência, por exemplo, da Revolução Russa. Era uma perspectiva geral, global, daquilo que se imaginava ser o despertar de uma nova era. A ditadura de Porfírio Dias foi um fenômeno degenerativo, pois cada vez mais e mais se consolidava não só um poder unipessoal, piramidal, como também uma série de situações de exploração e abuso vinculadas a essa estrutura de poder. Porfírio Dias, em seus 32 anos de governo, promoveu o desenvolvimento econômico, criou um mercado interno, mas isso não se traduziu, não se desdobrou em bem-estar para o resto da população. Então, o que havia era um pequeno grupo de privilegiados muito rico e um grande país muito pobre. A economia toda crescia devido à chegada de empresas estrangeiras. As ferrovias, impulsionadas pelo capital estrangeiro, estenderam-se por todo o país, principalmente até o norte, onde ficavam as jazidas minerais. Os trilhos chegavam aos portos e, em alguns casos, cruzavam a fronteira dos Estados Unidos, um dos países interessados no México. Deram-se avanços tecnológicos e a mecanização da manufatura beneficiou a indústria agrária. Assim, as fazendas cresceram em tamanho e população. Devido à lei de desamortização das terras, as comunidades indígenas perdiam seus campos, que eram comprados a um preço muito baixo pelas fazendas. Assim, os camponeses tiveram de migrar para outras regiões para conseguir emprego ou então trabalhar para os fazendeiros em troca de casa e comida. As fazendas criaram um tipo de relação com os camponeses que os mantinha amarrados à terra. As lojas das fazendas lhes vendiam a preços fixos e a crédito de tal maneira que forçavam uma estrutura de alto consumo. O direito de greve não existia. Os trabalhadores eram perseguidos. Havia censura. A liberdade de imprensa era questionada. Não havia nenhum espaço para a dissidência política. Era uma sociedade sem oxigênio. E começaram a surgir homens muito valentes. Foi o grande início da insatisfação generalizada. O que foi motivo, ou o que deu motivo, para que se começasse a pensar em um movimento armado. Um homem escreveu o livro A Sucessão Presidencial em 1910. Esse homem, Francisco Ignacio Madero, político e empresário agrícola, nascera no seio de uma família abastada. Madero pertencia à família que talvez fosse a mais rica do México e a mais moderna. Possuíam fazendas, mas também tinham indústrias, investimentos financeiros e eram considerados aliados do regime. Então,
ninguém teria imaginado que Madero, membro dessa família, poderia se tornar um revolucionário. Pela primeira vez, ao longo de mais de 30 anos no poder, Porfírio Dias enfrentou uma oposição autêntica. Isso é muito importante, porque não somente aumentou o número de opositores à reeleição, como surgiram quadros que provinham do setor político, quadros que tinham experiência. Então, deixou de ser um movimento de uma sociedade civil inexperiente, alheia ao processo político. E combinaram viajar por diversos pontos do país, atravessar o território nacional para organizar clubes contrários à reeleição. E entre 1905 e 1909, ele estabeleceu contato com as pessoas independentes de todos os estados. Foi despertando muita simpatia. A Revolução explodiu em novembro de 1910. Madero fez um chamado às armas, e quem atendeu o seu chamado não foram seus antigos simpatizantes, os membros do Partido Nacional anti-reeleicionista. Os que aceitaram seu chamado foram grupos rurais concentrados em certa região do país que tinham outros objetivos. Interessava-lhes menos a não reeleição de Porfírio Dias que a obtenção da terra. Vários movimentos que se opunham ao antigo regime aderiram ao Plano de São Luís. Entre eles, o grupo de Francisco Pancho Villa e Pascual Orozco, no norte do país, e o grupo de Emiliano Zapata, no centro-sul. Zapata queria que os povoados vivessem em paz. Como disse John Womack, Zapata fez uma revolução para que as coisas continuassem iguais, para que não se transformassem. Singular. Os viístas eram um movimento com maior diversidade social, e era justamente isso que Pancho Villa representava. O zapatismo era um movimento de classe com um objetivo muito mais claro, resumido por terra e liberdade. Pancho Villa nunca escrevia o que queria. Não era tão claro. Os historiadores discutem até que ponto ele queria fazer a reforma agrária. Até que ponto lhe importavam vários aspectos da reforma social. A semelhança era que os dois tinham ligações com as pessoas das classes mais baixas. Ambos eram líderes populares. Na história da Revolução, eles são os que foram mais mitificados, de certo modo. O ditador enviava cada vez mais exércitos para combater os sublevados. Mas os rebeldes contavam implicitamente com o apoio dos Estados Unidos, que enviavam tropas através da fronteira e barcos até os portos mexicanos para reforçar as leis de neutralidade. Em 25 de maio de 1911, Dias renunciou. León de la Barra foi nomeado presidente interino, na suposição de que ele pacificaria o país e convocaria eleições. Nas primeiras eleições depois do porfiriato, Madero praticamente não teve oposição e foi eleito presidente por uma maioria esmagadora, enquanto Pino Soares foi o vice-presidente eleito. Em 6 de novembro de 1911, Francisco Madero tomou posse da presidência da República. Uma de suas primeiras medidas foi decretar uma lei pela qual o presidente, o vice e os governadores dos estados não podiam ser reeleitos. O governo de Madero sofria o assédio da imprensa, da oposição legislativa e da permanente conspiração dos porfiristas, que com seus cargos no governo e seu poder econômico faziam oposição ao presidente. Zapata estava convencido de que, se o presidente quisesse, teria devolvido aos povoados as terras que haviam perdido para as fazendas, para os fazendeiros. No entanto, Madero disse a Zapata que a questão precisava passar por um processo legal. Não podia ser da noite para o dia, nem por um ato de autoridade justamente ditatorial, ignorando as leis. Não era isso que Madero propunha.
Madero não podia satisfazer as demandas que sua própria mobilização havia criado, de maneira que ocorreram novos levantes. O plano de Ayala é explícito: a terra para quem trabalha. Acossado pelas forças de Zapata ao sul e por Pascual Orozco ao norte, Madero lançou mão do último recurso que lhe restava: o Exército Federal. Sob o comando do general Victoriano Huerta, as tropas federais se mobilizaram para reprimir os insurgentes. No entanto, o golpe de misericórdia ao governo maderista não viria dos rebeldes que se negavam a depor as armas, mas do próprio Exército Federal. Madero tratou de sitiá-los e entregou o comando das tropas da cidade ao general Victoriano Huerta. Mas esse general, através da embaixada americana, entrou em conluio com os rebeldes, aprisionou o presidente Madero com uma jogada política e o obrigou a renunciar. Com a renúncia, Huerta tomou o poder. Do ponto de vista legal, era tudo aceitável, mas, na verdade, fora um golpe de Estado.